Somos alunos de Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Ceará, colega Erned, Ronaldo, Luiz Paulo e Valfo. Estamos na disciplina de Parasitologia com a professora Érica e aqui vamos fazer um teatro com fantoches sobre protozoários. Podem estabelecer relações mutualísticas fazendo parte da microbiótica normal de muitos animais. Iremos aqui apresentar um pouco sobre algumas doenças causadas por alguns protozoários. Olá, eu me chamo Entoameba histórica. Sou o causador da amebiase. Como se dá a transmissão dessa doença? A transmissão da doença é direta e ocorre quando os cistos são ingeridos junto com as verduras cruas e as frutas, ou por meio da água contaminada por fezes. No organismo, o período de incubação pode variar de alguns dias a anos, mas na maioria dos casos demora de 2 a 4 semanas. Quando os cistos chegam ao intestino grosso, ocorre o descistamento, onde os trofólitos aderem então à mucosa desse órgão e passam a alimentar-se de nutrientes presentes no bolo alimentar sem provocar qualquer sintoma. Neste estudo, eles são capazes de originar novos cistos, eliminando junto com as fezes. Há casos, porém, em que os trofólitos se reproduzem ativamente, formando úlceras. E a sua transmissão, ela tem alguma forma de ser amenizada? A transmissão da amebiase pode ser minimizada com acesso a saneamento básico e consumo de água tratada. Além disso, hábitos de higiene são indispensáveis, tais como lavar bem as mãos antes e após as refeições, lavar bem as frutas e as hortaliças e deixá-las de molho em uma solução de água com cloro. Ferver e filtrar a água tratada antes de beber e evitar o contato com as fezes. Agora entendi e passei a conhecer melhor essa doença. Me chamo Giardia Lobria. Eu sou caçadora das giardias. E quais os sintomas? Bem, meus sintomas causados por mim são ásia e náusea, cólicas e diarreias agudas e persistentes, perda de apetite e irritabilidade. Raramente se observa bulbo ou sangue nas fezes, como ocorre na amebiase. As fezes, porém, apresentam odor forte e são eliminadas em surtos acompanhadas de gases. E a contaminação? A contaminação ocorre quando os cistos são ingeridos. Eles encontram-se na água e alimentos contaminados. Além disso, pode ocorrer transmissão com o contato da mão. Uma vez no hospedeiro, eu passo por um período de incubação que varia de 1 a 4 semanas. Após esse período, eu posso agir tanto na forma assintomática, mais comum e importante, como fonte de infecção, quanto na sintomática. A desinfectamento ocorre em geral no estômago, devido à sua acidez. Surge então o trofozoide, que coloniza o intestino delgado, onde se reproduz. Alguns podem encistar e ser eliminados com as fezes. E as formas de prevenção? Podem ser minimizadas com acesso a saneamento básico e consumo de água tratada. Além disso, hábitos de higiene são indispensáveis, tais como lavar bem as mãos antes e após as refeições, lavar bem as frutas e hortaliças e deixá-las de molho em uma solução de água com cloro, ferver e filtrar a água não tratada antes de bebê-la e evitar o contato. Chamo toxoplasmose gondii e causa a doença toxoplasmose. O número de pessoas contaminadas por mim é elevado. E quais são os sintomas? Em geral, essas pessoas não apresentam sintomas. Em alguns casos, a toxoplasmose pode causar cegueira, é grave em gestantes, pois o parasita pode passar para o feto, prejudicando o sistema nervoso do bebê.
Além da possível contaminação pela placenta, a transmissão da toxoplasmose pode ocorrer pela ingestão de cistos do parasita presente nas fezes dos gatos, que são seus hospedeiros naturais. A contaminação do ser humano pode ocorrer também pela ingestão de carne crua ou mal passadas de porco, carnes e bois. E qual a prevenção? Como profilaxia, devem-se adotar medidas básicas de higiene, ter cuidados especiais para evitar a contaminação ao lidar com animais, especialmente gatos, e ingerir carnes bem cozidas. Trypanosoma, causador da doença de Chagas. Como é transmitida? A forma de transmissão mais comum ocorre quando o inseto, ao alimentar de sangue contaminado de animais silvestres ou de seres humanos, adquire o parasita, que se reproduz em seu intestino. Quando o barbeiro infectado suga o sangue de outra pessoa, ele defeca. Ao se coçar, irritada pela picada, a pessoa provoca um contato entre as fezes e a ferida, contaminando-se. As fezes também podem penetrar no corpo pela mucose ocular ou oral. A fase aguda da doença costuma ser sistemática ou apresentar sintomas comumente associados a outras doenças, como febre, mal-estar, inflamação e dores nos gânglios. O indivíduo pode ser levar 20 anos ou mais para saber se está infectado. E isso tem cura? Se o diagnóstico for feito rapidamente, ainda no começo da fase aguda, é possível tratar a doença com sucesso. Na fase crônica, entretanto, o tratamento é voltado para as manifestações da doença, não sendo mais possível eliminar o parasita. Ainda não existe vacina. A principal medida a ser adotada é a prevenção, com o controle e mesmo a alimentação do vetor, isto é, do hospedeiro intermediário.